Então, ele não foi considerado um modelo atômico, esse tal de Demócrito, esse Leucipo. Porém, eles foram a base para que a gente conseguisse propor a ideia dos novos modelos atômicos. Perfeito? Então, 200 a.C., Demócrito e Leucipo, eles propuseram a primeira ideia de átomo, não, portanto, um modelo atômico. Mas eles já conseguiram trazer a ideia de que o átomo deveria ser a menor parte da matéria, e aquilo ali era indivisível. Então a gente já tem as informações necessárias para Demócrito e as informações necessárias para Leucipo. Tanta coisa aconteceu depois dele, olha só, inclusive Cristo nasceu, olha só que bonitinho. Nasceu e depois dele, eis que surge um cara chamado Dalton. 1808 é o ano, né? Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 2000 anos depois, olha só que coisa louca. Para que alguém consiga surgir na humanidade com uma base científica para explicar o modelo atômico. Então, galera, nesse momento, eu quero que vocês prestem atenção aqui, pois, nesse momento, a gente vai falar sobre um tal de Dalton. Esse cara chamado de Dalton, né? Ele vem propor pra gente o primeiro modelo atômico. E, rapaziada, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você propõe um modelo, você precisa ter alguns postulados em relação a esse modelo. São coisas que dizem como é aquilo que você observou. Então, Dalton, agora sim com um experimento, né? Agora sim com informações científicas sobre esse processo, o Dalton consegue propor o que era a ideia de átomo para ele. E aí, vamos tentar entender o que Dalton propõe no seu, que a gente vai chamar, primeiro modelo atômico. Então, galera, vamos tentar entender um pouco sobre a ideia de Dalton e o universo do átomo. Primeiro ponto importante que Dalton vem propor para a gente. De fato, toda a matéria que circunda a gente é formada por minúsculas partículas e essas partículas são chamadas de átomos. Átomos esses que são considerados indivisíveis. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa ideia, esse postulado de Dalton. O Dalton, ele fala pra gente uma ideia, né, bem semelhante à ideia de Demócrito, bem semelhante à ideia de Leucipo, né? A ideia do átomo ser a menor parte da matéria e ser alguma coisa que é indivisível. Só que agora Dalton consegue propor isso experimentalmente. Então, por isso foi considerado o modelo atômico. Então, o Dalton, né, ele propõe pra gente que o átomo, ele era uma esfera maciça, ou seja, totalmente preenchida, perfeito? Ela era indivisível, indestrutível, eletricamente neutra, ela era totalmente robusta, enfim. Qual foi o grande lance de Dalton? Dalton propõe pra gente que o átomo é algo esférico, maciço, indivisível, indestrutível e eletricamente neutro. Essas informações são até informações semelhantes às informações de Demócrito e Leucipo. Porém, agora sim, com informações que trouxeram pra gente dados experimentais. Então, a primeira ideia de Dalton foi uma ideia absurdamente legal. Então, aí ele propõe o segundo postulado do seu modelo atômico. Eis que surge Dalton falando o seguinte: existem uma quantidade pequena de átomos de elementos químicos diferentes. Ou seja, a quantidade de elementos químicos que existem são pequenas. E os elementos diferentes apresentam massa, tamanho e propriedades diferentes. Elementos iguais, átomos de um mesmo elemento, apresentam massa, tamanho, né, propriedades iguais. Isso faz um pouco de sentido, né? Átomos de elementos iguais, massa, tamanho e propriedade igual. Átomos de elementos diferentes apresentam massas e tamanhos e propriedades diferentes. Essa ideia parece boba, só que ela trouxe um grande avanço. Antes de Dalton, quais eram os elementos que surgiam? Terra, fogo, ar e água. Agora já surge pra gente a ideia de que a gente tem o quê? A gente tem o elemento cloro, o elemento hidrogênio, a gente tem o elemento oxigênio. Então surgem agora a ideia dos elementos que hoje a gente trabalha. Então, vamos lá. Átomos de elementos iguais, tamanho e propriedade igual ou iguais. Então, galera, essa ideia de átomo
é muito interessante e muito importante para a gente. Então, até aqui, as informações foram interessantes. Eis que surge uma nova ideia, um novo postulado para esse modelo de Dalton. Ele conta o seguinte para a gente. As substâncias compostas que nós estudamos, né, anteriormente, que nós estudamos no primeiro módulo, eram formadas, por ele, né, pela ideia dele, eram formadas por um negócio que ele chama de átomo composto. Olha só que coisa doida. Vocês provavelmente nunca tenham escutado essa ideia de átomo composto. Eis que surge Dalton dizendo que as substâncias compostas, que eram substâncias formadas de elementos químicos diferentes, elas eram formadas agora elas constituíam agora o que a gente vai chamar de átomo composto. Naquela época ainda não existia a ideia de molécula. E aí, meu aluno, eis que surge alguns problemas, né? Esses problemas serão futuramente, né, transformados em soluções. E aí, qual foi o grande lance, galera? Dalton, com essa ideia de átomo composto, explica algumas coisas, porém, algumas leis ponderais, por exemplo, a lei de Gay-Lussac, não foi respondida pela lei de Dalton, por esse modelo de átomo composto. Então, esse modelo de átomo composto teve que ser transformado no modelo de molécula, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, surge aqui a ideia de substâncias compostas serem formadas por átomos compostos. Então a gente vai usar esse nome de átomo composto, vai pensando que é molécula, porém a gente está falando sobre átomo composto, já que foi a nomenclatura utilizada por Dalton. Então esses tais de átomos compostos propostos por Dalton, eles, na opinião deles, eram sempre formados em proporções pequenas inteiras. Por exemplo, ou existia proporção entre átomos de 1 para 1, ou proporção entre átomos de 1 para 2, de 2 para 3, sempre em números pequenos. Na época, não era plausível para eles achar, por exemplo, que existia um tal de C8H18. Olha só que coisa louca. Uma proporção de números completamente muito grandes, né? E aí, qual foi o grande lance? Esse cara chamado de Dalton disse que esses átomos compostos, né, eles constituem todas as matérias em combinações de átomos de números inteiros e sempre números pequenos. Ou seja, proporções de 1 para 1, proporções de 1 para 2, proporções de 2 para 3 e assim vai. Perfeito? E aí, o cara conta o seguinte pra gente. Por fim, né, e como último, né, postulado desse cara, ele vem falar o seguinte pra gente. Ele conta pra gente que, para que a gente possa formar todo tipo de matéria que existe, já que existem poucos tipos de elementos químicos, para que eu transforme uma matéria na outra, eu preciso fazer uma tal de reação química. E essa reação química, ela consiste numa reorganização de átomos. Ou seja, átomos são mudados de posição dentro de uma reação química. Ah, então beleza. Como último postulado, as matérias são formadas a partir de novos rearranjos de átomos, perfeito? Então, por fim, como último postulado, ele fala sobre rearranjo de átomos. Em reações químicas, os átomos vão pura e simplesmente mudando de posição, vão trocando de posição e aí você consegue formar novas e todas as matérias, né, todos os materiais que existem na nossa atmosfera, no nosso ambiente. Perfeito?